Olha só, uma boa noite para todos. Saibam todos que é uma... Deixa eu só tirar um negócio aqui da minha tela, que está aqui, apareceu aqui. Tá. Bom, é um prazer para mim estar aqui à noite falando desse problema seríssimo que é a obsessão, especialmente a obsessão infantil, que a maioria das pessoas não sabe lidar. Eu, inclusive, fui uma criança obsidiada, tive enormes dificuldades quando criança, e no transcorrer do estudo, eu vou mencionar os problemas, confirmar os problemas que se apresentaram aí e que eu passei pelo problema, e que me trouxe bastante dificuldade no desenvolver da minha personalidade, e que depois, com o estudo, com a doutrina, a própria Umbanda, né, foi me ensinando a ser mais paciente, a lidar com as coisas, e foi assim que eu fui vagarosamente crescendo. Então, vamos seguir com o estudo. No livro A Gênese, Allan Kardec coloca uma explicação do porquê da obsessão, porque, na verdade, a obsessão nos envolve no mundo de provas e expiações, né? Envolve a sociedade, envolve todos os setores da sociedade, né? Envolve a política, então, nem se fala. Então, nós vemos com muita facilidade, principalmente a nós da doutrina que estudamos, a gente vê com muita facilidade comportamentos envolvidos por um nível, às vezes, doentio de obsessão. Então, está lá na Gênese, texto do Kardec. Pululam, ou seja, a mesma coisa que enxameiam, como se fosse um enxame, pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. É óbvio, um planeta de provas e expiações não pode ter, ou não pode ter em torno de si espíritos bons, porque os nossos pensamentos atraem os espíritos de inferioridade moral, né? A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. E eu cito aí um flagelo que está na nossa cara, está no nosso momento, no nosso dia a dia, que é a pandemia, o Covid-19. Pandemia é coisa própria de mundo de prova e expiação. Mundo puro, mundo adiantado, não tem pandemia, porque pandemia é produto de mau pensamento, de corpo doente, de falta de organização no organismo, de falta de cuidado, que gera uma pandemia que vai contaminando todo o planeta. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, eu pulo um pedaço, óbvio, senão não daria para, dentro desse contexto aí, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, e como tal, aceita com esse caráter, né? Uma pandemia é uma expiação, é uma provação para todos nós que vivemos no nosso planeta. Livro dos Espíritos. Também eu fui buscar alguma coisa no Livro dos Espíritos. Na pergunta 459, essa pergunta é famosa, né? Todo mundo conhece. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que nos dirigem. Na verdade, mundo espiritual e mundo material, eles se interpolam, eles se misturam. Muitas vezes não é só uma influência, é uma mistura. Alguns livros espíritas contam que é normal você ver andando pela rua
espíritos que ainda pensam que não morreu, no mesmo nível dos encarnados. Então, muito mais que nós imaginamos. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Na verdade, somos todos suscetíveis de sermos influenciados por qualquer espírito. Ou seja, somos suscetíveis de sermos influenciados pelos bons e pelos maus. Depende das nossas ações, depende da nossa atitude. Joana de Ângelo tem uma frase que eu guardo, foi um dos primeiros livros que eu li dela, que eu guardo até hoje. Todo mundo tem o séquito que merece. Ou seja, cada um de nós, produto do que pensamos, nós trazemos as nossas amizades espirituais. Isso é automático. Isso é lei de Deus, é sintonia. Você pensou, atrai. É claro que você não é um pensamento fugidio, não é um pensamento fortuito, é um pensamento constante. A ação e o pensamento constante atraem aqueles espíritos que entendem daquele assunto, que gostam daquele assunto, que simpatizam com você porque você está pensando daquela maneira. Por óbvio, nossas crianças, ainda despreparadas para o embate da vida, podem, sim, ser influenciados por esse ou aquele espírito. E eu agora digo uma frase de Jesus, que Jesus disse num determinado momento. Eu só falo daquilo que aprendi, que o Pai me ensinou. Então, eu também só falo daquilo que eu presenciei, que aconteceu comigo. Eu disse para vocês no início do estudo, e eu não tenho nenhuma vergonha disso, não tenho nenhum pejo de dizer isso. Não sei se eu ainda sou obsidiado, mas que eu era muito obsidiado. Eu fui uma criança que já nasci obsidiada. E isso é muito normal, uma criança nascer obsidiada. É que a maioria dos pais não tem o preparo para perceber isso. Nós vamos ver mais adiante. Não tem o preparo para ver isso. Então, o que sobra para o moleque? Cinto, chinelo, cabo de vassoura, é o que sobra para o obsidiado molequinho, garoto de 6, 7 anos. Tá? Então, você pode dizer, pô, Eduardo, então você está cavaleiro para falar? Tá, eu sofri muito. Minha mãe era despreparada, óbvio, ainda mais naquela época, 45, 40 e poucos. Falar em espiritismo naquela época era complicado, né? Então, ninguém passava pela cabeça de achar que um menino super levado, com um comportamento muitas vezes estranho, fosse um obsidiado. Mas eu era. Tem aqui, eu vou falar, que tem aqui uma página, alguma coisa que está interrompendo deve ser a obsessão. O que é obsessão? De forma bem resumida, tá, gente? Porque isso aí a obsessão é uma coisa vastíssima. Se você for pegar na bibliografia, você tem quantidade enorme de estudos, tratados, entende? É vasto esse campo na doutrina espírita. Então, nós vamos ver de forma resumida, bem resumida, o que é obsessão. Caracteriza-se pelo domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores, que procuram dominar, pois espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Quando eu li na pergunta 459 que nós, de comum, de ordinário, somos dirigidos pelos espíritos, essa interferência, esse domínio que existe pelos obsessores, não acontece com os nossos mentores, com os nossos guias, com os nossos anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda, eles se aproximam de nós e dizem para, olha aí, fulano, não segue por esse caminho, não. Você está errado. Olha só, de noite te atrai
e conversa com você. Olha, você está procedendo errado, isso é uma postura que não é compatível com quem frequenta a doutrina. Se você insiste, ele larga de mão. Agora, o espírito obsessor, o inferior, ele é inferior porque ele é obsessor, esse não, esse visa o domínio, visa com o domínio determinar o que você tem que fazer, e você, para e passo, pouco a pouco, você vai fazer o que ele mandar. E, hipótese alguma, um espírito, um bom espírito, vai te dominar, vai te obsidiar, vai impor alguma coisa. Ele vai te aconselhar, vai te orientar, vai te intuir. Você quis fazer muito bem. Se você não quer fazer, o problema é teu. E ele vai estar... Não pense você que, se você estiver em erro... Muita gente diz, eu estou perdido no mundo, Deus não está tomando conta de mim. Se você der atenção, Deus está tomando conta de você. Tem uma passagem minha, quando eu tinha 20 anos, eu estava praticando, não me lembro se eu estava tomando cerveja, muita cerveja, estava bebendo muito, né? E eu escutei, fui num baile de carnaval, estava a ponto de cair no chão de tanta bebida que eu estava tomando. Eu escutei dentro da minha cabeça, dentro do meu ouvido, dizer para mim assim: muito bonito, hein, Eduardo? Se sua mãe visse como você está, o seu estado... Eu, na hora, fiquei revoltado, até porque eu pensei comigo, respondendo para mim mesmo. Eu não quero pensar na minha mãe agora, não, hein? Então, vocês vejam que, mesmo quando você está na esbórnia, na bagunça, envolvido por toda sorte de amizade espiritual, ali também ainda está o seu amigo espiritual, te socorrendo. E, se você der ouvidos a ele, você vai ser bem orientado e bem aconselhado. A obsessão, por sua vez, está relacionada a 3 fatores básicos. A, falta morais ou comportamentos sociais incompatíveis com o bem. As chamadas viciações. Né? Jogo, fumo, bebida. Deixa eu fazer um parênteses assim. Quando a gente diz jogo, bebida, fumo, eu não estou me referindo àquele copinho de cerveja, aquele copinho de vinho da pizza, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo dali não é uma viciação. A viciação é o cotidiano, é o consecutivo. Você, antes de ir para a casa do seu trabalho, você tem que chegar no botequim e tomar 2, 3 cervejas. Isso todo dia durante o... Esse é o caso da viciação. Então, isso aí você está talvez mal acompanhado, talvez você esteja despertando uma amizade obsessiva. Há de se tomar cuidado. São as faltas morais ou comportamentais, incompatíveis com o bem, viciações. Grave desarmonia mental, psíquica, os distúrbios mentais, né? Que, por razões outras, a pessoa entrou em distúrbio, por vários fatores que eu não estou me lembrando agora qual podem ser esses distúrbios. C, lesões físicas que afetam certas estruturas dos órgãos relacionados ao raciocínio, à cognição, à emoção, etc. Por exemplo, certas enfermidades do sistema nervoso, certas doenças que você tem no sistema nervoso, que você adquire, você pode despertar um nível de obsessão. Tá? Detalhes importantes. A nossa doutrina dos espíritos nos esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos. É normal, gente, se você for uma pessoa observadora, e isso acontecer com você,
você observar que, muitas vezes, a criança brinca antes dos 7 anos, está brincando sozinha, às vezes ela não está brincando sozinha, ela está brincando com outras crianças do mundo espiritual. Eu tive um parente que a filha dela, um dia, antes de 7 anos, um dia tem uns 4, 5 anos, 4 anos, ela brincava sozinha. E, num determinado momento, a mãe perguntou: você está brincando? Porque a mãe percebeu que ela parecia que estava brincando com outra pessoa. Você está brincando com quem? Aí a menina falou assim: eu estou brincando com a minha amiga. Aí ela: sua amiga, ela tem nome? Aí ela falou assim: tem, ela se chama Suilô. Ela mesma deu o nome e a menina guardou e disse para a mãe. E a mãe, que sabia, que conhecia um pouco de doutrina espírita, deixou, não fez nenhum estardalhaço, deixou que a criança continuasse brincando. Passaram-se 1 ano ou 2, a criança voltou para a mãe, sem mais nem menos. Um dia disse para a mãe: mamãe, a Suilô me avisou que não vai voltar mais para brincar comigo. Olha que coisa interessante. Então, isso que está aqui escrito, a nossa doutrina dos espíritos, esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até 7 anos. A gente não pode nunca esquecer que nós, até os 7 anos, ainda estamos ligados, e muito ligados, ao mundo espiritual. Nós ainda vamos nos ligar ao mundo material, mas até os 7 anos, inclusive, nós temos mentores que são designados para nos proteger durante aquele período inicial. Vocês vão ver. Nesses primeiros anos de vida física, mantém o espírito reencarnante, ainda na fase infantil, vínculos bastante estreitos e intensos com o mundo espiritual, de onde se origina. Todos nós nos originamos do mundo espiritual. Ninguém nasceu do ovo da galinha. Todo mundo nasceu da forma normal, né? Através do relacionamento sexual pai e mãe, gestação de 9 meses, e é oriundo do mundo espiritual. A presença de amigos e do seu espírito protetor é mais próxima. É um momento de muita conjugação, de muita intimidade, de vidência, a vidência aí ocorre de uma maneira que a criança não percebe que aquela criança não faz parte do mundo material. Ela não percebe. Ela pensa que é uma criança normal que brinca com ela. E, como é criança, não quer saber como é que ela apareceu naquele momento ali. Ela quer saber que está ali apta para brincar. Então, voltando, lendo esse último trecho, a presença de amigos e do seu espírito protetor é mais próxima, no intuito de sustentá-lo e protegê-lo nesse recomeço. Obsessão na infância. Agora nós vamos começar a adentrar no problema da obsessão na infância. Descrevemos mais ou menos e rapidamente o que é a obsessão, como é que os espíritos agem na obsessão, né? Isso daí, naturalmente, o centro, através dos cursos de mediunidade, vai detalhar isso, vai detalhar a desobsessão, que, como tem a obsessão, tem a desobsessão, que é uma coisa seríssima também, que a nossa casa aborda com muita propriedade, com muita tranquilidade, tudo dentro da previsão da doutrina, tanto a obsessão como a desobsessão, tanto a obsessão como a desobsessão. E agora nós vamos falar na obsessão infantil, vamos começar a falar da obsessão infantil. Durante muito tempo, cultivou-se a ideia de que a criança não sofreria influência de espíritos obsessores. Primeiro que a pessoa acha que criança é um ser à parte, né? Antigamente, tinha aquela cultura, quando a criança era muito levada ou tinha certas conversas, sinto nele que conserta logo tudo. E isso se arrastou até os nossos dias. Ainda bem que agora a mentalidade é outra, ainda bem que a doutrina cresceu exponencialmente, ainda bem que nós temos
centro espírita em toda a esquina que pode socorrer qualquer papai, qualquer mamãe com as suas dores, com as suas dificuldades, né, com as suas dúvidas. A prática e a vida, no entanto, nos mostraram outra realidade, ou seja, a realidade diferente daquela de que a criança não sofreria influência dos espíritos. A criança era levada. A prática e a vida, no entanto, nos mostraram outra realidade. Muitos padecimentos, doenças persistentes, problemas psicológicos apresentados ainda na fase infantil. E a gente nota isso com muita facilidade, a gente nota isso com muita propriedade, melhor dizendo, certas crianças, né, que não conseguem ficar boas, alergia em cima de alergia, né, tosse em cima de tosse, doenças persistentes, que começam, com a sua persistência, se transformar num problema psicológico. E cada vez vai ficando mais difícil de ser curado. Aos poucos, pacientemente, após longas observações, foi possível identificar, através da ciência médica espírita e dos estudos doutrinários ou mediúnicos, que na mesa mediúnica também isso serviu muito de amparo para a medicina. A medicina tem catalogado, né, todos os problemas de obsessão da infância e adulto, mas muitas vezes, se ela tiver um centro onde ela possa confirmar aquela teoria, na prática, é muito bom. Então, foi possível identificar, através da ciência médica espírita e dos estudos doutrinários ou mediúnicos, a presença de espíritos perseguidores, evidenciando que os processos obsessivos também atingiriam as crianças. Então, eu já vou de antemão convidando a todos vocês, amigos, que são avós como eu, que são pais como eu já fui, né? Que são tios como eu sou, né? A prestar atenção nas nossas crianças, aconselhar nossos irmãos, né, com relação a filho, né, se uma criança é muito levada, se uma criança é muito respondona, se ela não dá sossego a ninguém. Cuidado que, às vezes, não é só a criança não é só porque é levada. Por trás, às vezes, pode ter a evidência de um processo obsessivo. Caracterizando a obsessão infantil. A ação das entidades obsessoras acontece de diferentes formas. Pô, isso aqui, gente, esse aqui é a minha infância. Perturbação do sono. Eu tinha perturbações do sono terríveis. Eu tinha um pesadelo que eu sonhava que eu estava no alto de um morro, de um platô, e uma pessoa de capa preta corria atrás de mim, na frente tinha um precipício, eu não sabia o que fazia, ou o que faria. Ou a pessoa me pegava ou eu me jogava do precipício. Então, perturbação do sono, eu tinha medo de dormir sozinho. Eu queria dormir com a minha mãe. Perturbações do sono com pesadelos que infundem terror noturno. Isso era comum. Inquietação, eu era inquieto. Irritação, eu era irritado. Tinha medo de muita coisa. No mesmo momento que você tem medo, você tem uma agressividade incrível. Eu era um garoto muito agressivo, brigava na rua. Entende? Mudança repentina de comportamento. Uma hora você é ótimo, outra hora você já está com uma agressividade incrível. Daí vem, que a criança não sabe, eu não sabia, provavelmente deve ou ter ocorrido várias vezes, ou talvez aquilo fosse constante. Eu era uma criança depressiva, em alguns momentos tristes, com complexos diversos, perturbação de aprendizagem. Eu passei o primário todo, gente, sem saber absolutamente nada, e cheguei ao quinto ano. Eu tinha dificuldade de aprendizado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, gente. Não tenho vergonha nenhuma disso.
Isso serve para mostrar a vocês que um homem como eu, pelo interesse de aprender a doutrina, pela vontade de mudar a sua postura diante do mundo, ele pode se modificar, sim. É o que a doutrina prega. E fora as terríveis ideias de maldade, de suicídio, que ocorria comigo durante a adolescência, já com 18 anos, quando eu me aborrecia, né? Então, está aí a caracterização da obsessão infantil. E eu não falo pelo que eu vi na esquina, não. Eu falo pelo que eu passei, eu falo pelo que está escrito nos livros doutrinários, tá, gente? Espera aí, que encaligou aqui. Não quer sair daqui. Espera aí. Saiu. A pergunta que todos fazem. Qual é a pergunta que todos fazem nessa situação? Lá vai. Como é possível imaginar a permissão de Deus a semelhantes situações com a criança? Gente, Deus não permite nada de ruim para nós. Agora, nós temos uma trajetória. Essa trajetória não começa no ventre da nossa mãe. Essa trajetória começa lá antes, no passado remoto, no passado recente. A gente vem trazendo todos esses problemas que foram agregados ao nosso perispírito pelas nossas maldades, pelos nossos descontroles, pelas nossas perseguições, pelas nossas guerras, pelas nossas lutas, pelas nossas tentativas de domínio, porque se não houver isso, não tem obsessão. Então, o Deus, pelo menos o Deus que me ensinaram na doutrina, que é Deus de bondade, é Deus de pureza, é Deus de harmonia, ele jamais vai dar permissão para alguém perseguir uma criança. Primeiro, é o que eu estava comentando, nossos filhos são espíritos de convivência que lhes proporcionaram adiantamento ou cultivaram vícios. Não são espíritos somente desta vida. No corpo infantil, já habita um indivíduo que potencialmente é um monumento de virtudes ou um poço de defeitos. Aquela criança de 7 anos ali, é isso aí. Pode ser um monumento de virtudes, mas pode ser um poço de defeitos. E onde é que ele trouxe os defeitos? Foi Deus que castigou? Foi Deus que colocou nele os defeitos na hora de nascer? Não! Ele que adquiriu. Ele que adquiriu as suas virtudes, as suas qualidades. Tem uma linha, tem um programa. As leis divinas são eternas, estão à disposição. Se você as usa de maneira má, você colhe o mal. Se você as usa de maneira coerente, equilibrada, você vai ter coerência e equilíbrio. Perseguição, constrangimento, etc., coisa desse nível, nunca será coisa de Deus. Nunca, gente. Pelo amor de Deus, a gente pode pensar que uma criança sofrendo seja Deus que está castigando. De repente, aquela criança que está sofrendo com aquela obsessão, com aquelas dificuldades dentro de casa, foi porque ela teve problemas nas últimas encarnações. De repente, aquela família problema concordou em vir junto para se socorrerem. Pai e mãe, irmãos, concordaram que poderiam nascer juntos para se socorrerem. Então, não há o que condenar Deus. Lembra-nos Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 199, letra A. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal,
de inocência. De onde provirão a precoce perversidade? Se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação e nada contribui para isso. Isso é uma verdade. Muitas vezes você vê criança na rua, já com pensamento de maldade, né, de 12 anos, 10 anos, já com certo nível de precoce perversidade. Da onde vem aquela maldade? Foi Deus que colocou aquela maldade? Então não foi Deus. Então foi o diabo, foi Satanás, foi o que você quiser, mas Deus não vai colocar aquilo ali. Se ele não é bom, provavelmente não é bom porque não quis, não pôde, teve dificuldade de aprender o bom. Quadro obsessivo, incluindo família. O quadro familiar inclui pelo menos 3 componentes. Primeiro, um espírito milenar em corpo de criança. As nossas crianças são espíritos milenares. Talvez sejam espíritos mais experienciados do que nós. Um espírito milenar em corpo de criança, ligado a outros espíritos por compromissos do passado, por atos deletérios ou acompliciamento. E a família, por sua vez, de repente, ela não pode sair sentando o cinto no moleque, porque ela, às vezes, concordou em nascer junto. De repente, aquele espírito traz aquela obsessão, aquela raiva, aquele ódio, aquele comportamento, aquela postura não compatível com os bons dotes, por culpa dos próprios pais, que foram seus inimigos no passado, e agora, reunidos em família, tentam vencer o ódio e deixar pontificar o amor. Essa é a razão da família, gente. É fazer nascer o amor naqueles espíritos que tiveram dificuldade no passado. Adultos diretamente responsáveis pela criança. Esse é o segundo componente. O espírito milenar, o primeiro componente, e os adultos responsáveis pela criança. Terceiro, como componente também, os espíritos, ou o espírito obsessor, ou os espíritos obsessores, devem ser vistos como irmãos e não como inimigo. Ninguém deve ir para uma casa espírita buscar socorro de uma obsessão, seja ele criança ou adulto, imaginando que você vai tirar de junto de você um inimigo. Não, é teu irmão. De repente, você fez ele sofrer muito mais do que ele está fazendo você sofrer. E a nossa mesa mediúnica, nós que somos médios, a gente vê muito isso, gente. A gente vê o passado confluindo com o presente, está entendendo? Os espíritos já morreram há muitos anos e ainda estão com ódio da sua última encarnação, ódio da mulher, ódio do filho que roubou, ódio da mulher que traiu, ódio do homem que traiu, né? Então, na verdade, quando se juntam em família, raríssimas vezes os espíritos responsáveis por montar o esquema de vida das pessoas, os espíritos reencarnantes, os espíritos que ajudam na reencarnação, que ajudam na programação, geralmente eles não impõem. Eles deixam, primeiramente, que aqueles interessados, aquela família, se entenda. Se queira estar junto de novo, queira se perdoar. Então, aqui, os espíritos obsessores devem ser vistos como irmãos e não como os inimigos, que, de repente, eu fiz muito mal a ele do que ele a mim, para estar junto da família em busca de vingança, sofreu grandes desilusões, passou por grandes sofrimentos e desenganos, e a insensatez o fez perder-se mentalmente. Isso é que acontece, gente. A gente vê muita tristeza na mesa mediúnica, muita. Os desencantos, os desenganos, a insensatez, fazendo com que os espíritos se percam pelo mundo afora. A importantíssima função da família. Importantíssima, olha o detalhe, gente. Eu disse importantíssima. Eu vou beber um pouquinho de água
que a minha garganta está seca. A importantíssima função da família. É muito necessário que o núcleo familiar, pais, irmãos e avós, se informem totalmente do problema da criança, de modo que, de forma coesa, possam protegê-la, educá-la e encaminhá-la para o reequilíbrio, proporcionando-lhe amor, serenidade e harmonia. É importantíssimo que a família, ao tomar ciência de que há um problema obsessivo com seu filho, foi detectado o problema, ela aceitou o problema, a família se reúna, pais, irmãos e avós, porque isso vai ser importante, vai exigir deles muita paciência, de todos eles, pai, irmãos e avós, muita paciência, para que aquela criança que está demonstrando um processo obsessivo, ele possa ser encaminhá-lo ao reequilíbrio através do amor, através da serenidade, através da harmonia. Nada de esconder nada, conversar com a criança da melhor maneira possível, criar intimidade, explicar a ele o que pode fazer, o que pode estar acontecendo, explicar a ele em todos os passos o que a família pretende fazer com relação a ele, porque vai depender muito dele também, vai depender muito da vontade dele, porque se ele não concordar, o problema aumenta. Então a abordagem tem que ser com muito amor, com muito carinho, com muita calma. Será, portanto, a família a responsável para realizar o trabalho cotidiano no encaminhamento da criança aos princípios espirituais fundamentais da sua libertação. A família é responsável por isso, a criar um clima em que ela possa realizar um trabalho cotidiano de carinho, de orientação, de explicação, fundamental para libertar aquele espírito que está ali, aquela criança que está sob o jugo de alguém, ou pelo menos sob a influência de alguém. E você só consegue libertar alguém a partir do momento que ela conhece, que ela sabe o que vai acontecer. Que é assim que a gente se liberta. É você dar a conhecer a pessoa do que está acontecendo. Dar oportunidade a ela de escolher, inclusive da escolha. Convém sempre deixar ressaltado que, além do lado espiritual, o apoio médico, isso aí é fundamental, tá, gente? Centro espírita é ótimo. Eu sou espírita, gosto da minha casa, a nossa casa, minha casa é termo, é meio de falar, a nossa casa é seríssima, mas olha só, convém sempre deixar ressaltado que, além do lado espiritual, o apoio médico à família, o apoio psiquiátrico ou psicológico devem sempre estar na conta do muito necessário, devem caminhar juntos, porque às vezes a tarefa é muito difícil. Então é necessário, às vezes, um apoio psicológico, é necessário, às vezes, um apoio psiquiátrico para tomar um remédio que ajude no sono, dependendo do grau de obsessão que a criança tem, né? Enfim, ajudar na medicação de acalmamento daquele espírito, o lado psicológico no trabalho de aconselhar a família. Então, não é só o centro espírita, é todo um aparato científico médico, tá? O centro espírita, o apoio extremamente necessário, sem dúvida. O centro espírita, sem o centro espírita vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. As casas espíritas dispõem de uma série de recursos que podem e devem, esqueci do M aí, e podem e devem ser utilizados para auxílio em tais situações. Primeiro, frequência às palestras dos pais ou familiares, cuidando com atenção da evangelização da criança. É necessário, nesse caso, que os pais, de preferência a família,
pelo menos num primeiro momento. Depois, aqueles que têm mais contato, pai e mãe. Se não for pai e mãe, os avós. Frequência às palestras dos pais ou familiares, cuidando com atenção da evangelização da criança, evidentemente respeitando a vontade da criança até onde o bom senso permitir. Por que eu digo isso? Porque eu sou veementemente contra, gente, esse negócio de dizer: ah, vai seguir a minha religião, come o meu pão, tem que seguir a minha religião. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu já era um bandista, meus filhos todos estudaram em colégio de padres, todos. Fizeram primeira comunhão, aprenderam o catecismo da religião católica, e todos os meus filhos estão dentro da Casa Espírita Amor, Caridade e Esperança. Sabe por quê? Porque eu respeitei o universo deles. Eu nunca peguei eles pelos pescoços e vocês têm que ir para a Casa Espírita. Vão fazer evangelização infantil de qualquer maneira. Nunca fiz isso e não faria nunca. Que eu sempre digo, partido político, clube de futebol e religião, cada um tem o seu. Aí muita gente diz assim: ah, mas ele vai ser ateu? E daí? E daí? Se ele for um ateu honesto, se ele for um ateu bom homem, se ele for um ateu homem de respeito, se ele for um ateu de bom senso, se for um ateu bom marido, bom pai, qual é o problema? A religião não salva ninguém, não, gente. O que salva é a vontade de acertar. É você caminhar com Deus. No futuro, não vai ter religião. No futuro, você vai apenas amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque, na verdade, só isso basta para você desenvolver em você o amor e a preocupação com o próximo. A religião é do momento. Então, se o pai é ateu, ou ele vai ser ateu, qual é o problema? Desde que ele não seja um moleque, desde que ele aprenda o lado bom, para mim não tem problema nenhum. Eu tenho pessoas, parentes da minha família, que são ateus e são boníssimas. São ótimos maridos, ótimos pais. Aí eu vou pegar o cara pelo pescoço e levar ele para o centro? Primeiro que eu não posso. Segundo que ele vai chegar lá e não vai gostar. Eu nunca levei ninguém para o centro. Sempre me pediram para ir ao centro. Alguns amigos já foram ao centro. Chegou lá, ele não gostou. Chegou lá, ele não gostou porque um fez uma prece muito longa, o outro fez uma prece que ele não gostou no princípio. Então, ele disse para mim: ah, não vou voltar mais aqui, não. Quem fez aquela prece no final, eu já não estava mais pensando mais nada. A pessoa levou 10 minutos para fazer uma prece. O que eu vou fazer? Não, volta outra vez para você ver. Não. Religião, cada um tem a sua. Eu coloco aqui, grifei embaixo. A ida da criança à evangelização tem que ser sempre com muito diálogo e em hipótese alguma com imposição. Eu conheço uma criança que frequentou o nosso centro e não quer voltar ao nosso centro. Porque uma evangelizadora agiu com imposição com ele. E agora? Por causa disso, eu vou pegar ele de qualquer maneira, enfiar ele dentro de uma sala de evangelização na nossa casa? Não, não. Eu vou respeitar o universo dele. Ele vai ver os bons exemplos dentro de casa, através de pai e mãe, através de avós, através de tios. E ele vai se tornar um homem de bem pelos exemplos, porque o exemplo arrasta. O conselho nem sempre entra pelo ouvido. Então, há necessidade, no caso da obsessão infantil, dos pais frequentarem a nossa casa espírita. Se a criança se amoldar à evangelização, ótimo. Mas se ela não quiser, eu não aconselho pegar pelo pescoço e colocar dentro de uma sala de centro para escutar evangelização. Eu não aconselho. Mas cada um sabe onde o calo aperta, tá? Segundo, passe e a água fluidificada.
A partir do momento que você funciona, que você frequenta a casa espírita e a criança frequenta, é muito bom o passe água fluidificada. O passe para tirar o peso do magnetismo negativo que você pegou durante a semana. Ou no trabalho, ou no trato com as outras pessoas, que nem sempre estavam bem-humoradas, e você também nem sempre estava bem-humorado. Então, o passe é muito bom para revigorar e a água fluidificada para te ajudar internamente. Terceiro, isso é também fundamental, gente. Implantar e realizar regularmente o culto do Evangelho no lar. Porque, através do culto, a criança vai observando a necessidade de orar, vai ouvindo falar em Evangelho de Jesus. Ah, mas ele não presta atenção. Não tem problema. Claro que você pegar uma criança de 2 anos e colocar sentado numa cadeira por meia hora que seja, é complicado para falar uma leitura de Evangelho que nem sempre ele está entendendo. Mas o fato dos adultos fazerem o Evangelho serve de exemplo para ele da necessidade de orar, da necessidade de você parar uma vez na semana e pensar em Deus. Então, implantar e realizar regularmente o culto do Evangelho, no caso, especialmente no caso de uma evangelização, de uma obsessão infantil, é muito importante, muito interessante. Finalizando, gente, eu já estou bem na hora. As leis de Deus são justas e misericordiosas. Sempre oferecem oportunidade de renovação de pensamentos e atitudes. Poderemos ter necessidade, já na atual reencarnação, reparar atos erráticos cometidos no passado. Todos nós adultos sabemos disso. No caminho bendito, seguindo Jesus, aproveitemos as oportunidades que surgirem para auxiliar a todos, muito especialmente as nossas crianças. Nossas crianças, mais do que qualquer um, merece e a gente deve socorrer com muito carinho, com muito amor. É importante considerar que o trabalho espírita é essencialmente de renovação interior, visando a cura do espírito. As fórmulas imediatistas não deverão ser consideradas que, por mais fáceis, adiam a solução. Que forma imediatista é essa? Por exemplo, que está me ocorrendo é defumar em casa, fazer defumador em casa. É uma forma imediatista. Ah, eu faço um defumador, espanto o espírito ali, claro, a química das plantas que você está queimando ali provavelmente vai expulsá-los daquele ambiente. Mas, na primeira oportunidade, ele volta. Então, o problema continua latente. Por isso que eu digo aqui, as fórmulas imediatistas não deverão ser consideradas, que, por mais fáceis, adiam sempre a solução final. E a solução final é fazer com que aquela criança se retempere, se recupere, seja um adulto sadio, um adulto equilibrado, que a sociedade precisa de equilíbrio. Nós vemos aí quantos adultos desequilibrados, quanta besteira é dita no jornal, quantas impropriedades são ditas nas leituras, né? De graça, sem ter necessidade, jogando palavra fora, jogando conversa fora. Gente, vocês me desculpem a minha empolgação, se eu fui muito assim empolgado, porque eu sou empolgado normalmente. E esse assunto de obsessão me empolga, tá? Me desculpem se eu me excedi um pouquinho, tá? Muito obrigado.